Mesmo nos dias de hoje, ainda muita gente acredita que chinelos virados venha acontecer coisas ruins. Os antigos sempre diziam para não deixarem os chinelos virados de cabeça para baixo, que a mãe morreria. Mas houve uma história em uma cidadezinha que não se sabe ao certo, que havia uma mulher que se chamava Graça, que ela era enfermeira e morava com sua mãe Albertina, que já era uma senhorinha idosa. Elas moravam em uma pequena e humilde casa. Um dia, Dona Albertina, por conta da idade, caiu de cama muito doente. Graça trabalhava muito em um horário noturno e à noite tinha que deixar sua mãe sozinha em casa. Mesmo com poucos recursos, mas com algumas economias, Graça resolveu contratar uma pessoa para ficar com sua mãe no período da noite, para fazer companhia e lhe dar os remédios nas horas certas. Raquel era o nome da jovem cuidadora, que chegou na casa pelas 23 horas, horário que Graça já estava de saída. Graça explicou tudo para a cuidadora, deu um beijo em sua mãe e foi para seu trabalho. Ficou muito feliz de ter conseguido alguém para ficar com sua mãe. E a jovem parecia bem experiente em seu trabalho. Dona Albertina, uma senhora muito simpática, logo fez amizade com a cuidadora e as duas ficaram conversando até que Dona Albertina pegou no sono e Raquel ficou do lado em uma pequena poltrona só observando-a. Ao amanhecer, Raquel acorda Dona Albertina, lhe dá seu café da manhã e seus remédios e aguarda a Graça chegar para poder ir embora. Mas antes de sair, Raquel nota que havia um par de chinelos na beira da cama. Eles estavam virados de cabeça para baixo. Logo, Raquel sente um terrível arrepio na espinha, pois sua avó sempre lhe dizia que chinelos virados para baixo era sinal de que algo ruim iria acontecer. Mas Raquel disfarçou aquele sentimento para não assustar a senhorinha. Ela disfarçou e desvirou os chinelos para o lado certo. Mas no outro dia, ao chegar na casa e ao entrar no quarto, tomou um susto. Olhou em direção da cama da senhorinha e os chinelos, outra vez, estavam virados de cabeça para baixo. Ela ficou assustada e resolveu perguntar a Dona Albertina. Dona Albertina, vou fazer uma pergunta para a senhora, mas não é para se preocupar, apenas minha curiosidade. Vocês costumam deixar os chinelos de cabeça para baixo? E aquela senhorinha parecia até bem mais fraca que no dia anterior e ela respondeu muito fraca. Não, querida, não deixamos não. A minha mãe sempre me falou que fazer isso traz mau agouro para dentro de casa e traz coisas ruins. Nem eu e nem minha filha deixamos. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Raquel, para não deixar a senhora nervosa, respondeu. Imagina, não aconteceu nada, só curiosidade. Fica tranquila. Quando Graça chega em casa, Raquel então resolve contar para ela o que está acontecendo. Mas Graça dá risada e não acredita, acha que tudo é superstição. E diz, eu mesma posso ter deixado sem querer, mas não me lembro. Mas fica tranquila, vou observar e não irei deixá-los virados, para você não ficar encucada com isso, ok? Mas ao terceiro dia, quando a cuidadora chega à casa de Graça, ela está desesperada e chorando muito. Raquel pergunta o que aconteceu e Graça fala. A minha mãe, ela está muito fraca que não consegue nem falar. Eu estou desesperada, não posso perder minha mãe querida.
Graça pede a Raquel que fique com sua mãe, que ela irá atrás de um médico e que é para ela ficar tranquila, pois os chinelos estavam certos. Ao Raquel entrar no quarto da senhorinha, ela observa que a senhorinha está bem mais magra do que o dia anterior e não se mexe, parecendo estar até gelada. E também observa que vários fios de cabelo estão no travesseiro. Ela é uma senhorinha de 70 anos, mas já está com aparência de mais de 100. Raquel começa a pensar que coisa que seria essa, pois que aquela senhorinha nem estava tão mal assim. Mas em 3 dias ela ficou daquele jeito. Meio assustada, Raquel, cismada, olha os chinelos para ver como eles estão, e dessa vez estavam normais, virados para cima. Ficou aliviada, pois pensou que poderia ser mesmo tudo crendice. Então foi até a cozinha beber um copo de água, pois ao voltar ela gelou. A senhorinha continuava imóvel, em sono profundo, mas os chinelos em frente à cama estavam virados de cabeça para baixo. Seu coração parecia que ia sair pela boca. Ela pensou: o que seria isso, meu Deus? Não acredito que a senhorinha os virou, pois ela está do mesmo jeito de que quando cheguei. Raquel decide então pegar nas mãos da senhorinha e perguntar se ela está acordada. A senhora está acordada, dona Albertina? A senhora está acordada? Mas de repente, Raquel viu um vulto, uma sombra pelo rabo de olho. Ficou paralisada de medo, não conseguia olhar de frente, só de canto de olho. E percebe que aquilo estava se aproximando e que o colchão levemente se mexe e que aquela coisa estava se sentando ao lado dela e que um frio passa pelo seu pescoço. Ela fez uma rápida prece e se virou depressa para olhar e encarar aquilo, mas não havia nada ali. Desesperada, ela sai gritando pela rua, chama a atenção de um homem que ali passava de carro e ela pede ajuda. Por favor, me ajude a tirar aquela senhora daquele lugar, por favor. Aquele homem o ajuda a retirar a senhorinha e os leva para a casa da cuidadora. Raquel liga para a Graça e avisa que sua mãe está em sua casa e explica tudo o que aconteceu. Graça chega à casa de Raquel já com o médico e ao examinar a senhora, o médico diz para que não precisam ficar preocupadas, que estava tudo bem e que de fato estava mesmo. Naquele mesmo dia, a senhorinha conseguiu se levantar e andar pela casa. E no outro dia, a aparência dela já estava 100%. E o que ficou se sabendo depois, por boatos, é que naquela casa havia um espírito maligno que sugava noite após noite todas as forças daquela pobre senhora. E só iria parar quando ela se fosse. Aqueles chinelos virados eram os sinais da presença do mal. Dizem também que essa presença, ela atiça cães e gatos e rasga as roupas quando ficam muito tempo guardadas. E também quando se ouve alguém te chamando e nunca tem ninguém. Aquela casa foi vendida e depois demolida. Por isso, nessa pequena cidade, muitas pessoas têm medo de deixar até hoje os chinelos virados, pois elas creem que isso é sinal de mau agouro. Gostaram da história de hoje, pessoal? Se gostaram, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receberem todo o nosso conteúdo. Eu agradeço de todo o meu coração. Meu muito obrigada e até a próxima história.